Pessoal, boa noite a todos. Agradeço a participação. Hoje iniciaremos a terceira aula prática do curso de Noções Gerais de Contratações Públicas, ofertado pelo Instituto Federal do Sul de Minas, e vou apresentar para vocês aqui, principalmente em relação... só um minutinho aqui. E na terceira aula será falado sobre as fases do processo e os procedimentos da modalidade de licitação. O que é fase interna, o que é fase externa, o tratamento diferenciado à microempresa e empresa de pequeno porte, e vou fazer também a comparação entre a Lei 866, que é a 10.520, com a nova Lei de Licitação, a Lei 14.133 de 2021. Ok? Vou apresentar os slides aqui, e através dos slides eu vou inteirando com vocês tudo sobre as fases de licitação. Então, a terceira aula vai ser sobre fase de licitação, processo e procedimento. Ok? Tá. Na licitação, na Lei 866, 10.520, na Lei do RDC, existem duas fases de licitação, que é a fase interna e a fase externa. A fase interna é a fase até a publicação. Então, todos os atos internos realizados pelo... Só um minutinho, pessoal, eu tenho que autorizar aqui. Ok? Pessoal, eu estou só com uma tela aqui, não vai dar para mim ficar autorizando novamente, ok? Então, eu posso demorar um pouquinho aqui para autorizar as pessoas. Então, se possível, eu dei até uns 5 minutos de carência, então, aí, se possível, não sair. Se sair, eu vou demorar um pouquinho para autorizar, porque vou estar apresentando a tela juntamente aqui. Ok? Então, vamos fazer uma aula mais corrida hoje. Se eu tivesse com 2 telas, era um pouco mais fácil. Ok? Então, na lei, voltando aqui, das fases, procedimentos e modalidade de licitação. Então, vai ter a fase interna e a fase externa. Então, todos os atos internos da licitação vai ser a fase interna da licitação. Então, você vai fazer a solicitação, vai fazer a requisição, vai fazer a declaração de disponibilidade orçamentária, autorização pelo ordenador de despesa, as minutas de editais, passar o edital para a assessoria jurídica, procurador, e publicar o edital, vai ser tudo fase externa. A fase externa inicia após a publicação no Diário Oficial da União ou em jornal de grande circulação, pequena circulação, dependendo de qual licitação for, se for a Lei 866. Na Lei 14.133, mudou algumas coisas, então eu já vou falar aqui. O que mudou? Mudou o nome, em vez de fase interna, vai ser fase preparatória, e a fase externa, ela foi subdividida em alguns tópicos, ok? Então, eu vou apresentar para vocês na hora que for fase externa lá, ela foi subdividida. Então, a fase externa, antes ela englobava, após a publicação, todos os atos. Hoje não, vai ter a fase externa, vai ter a fase da sessão pública, a fase de aceitação, de habilitação. Então, ela foi somente subdividida o que já fazia com a Lei 866, 10.520. Ok? Então, aqui, eu acabei de explicar para vocês ali, então, vai ser fase interna e fase externa. Então, até a fase interna ainda não tem conhecimento do público, e a fase externa já com os licitantes, o pessoal, tudo com a informação. Então, vai após a publicação. Aqui, eu coloquei o conceito da legislação, o que
faz parte da fase interna, o que é o projeto básico, executivo, o que vai fazer parte, ok? Então, a fase interna, ela vai determinar o objeto, principalmente através do projeto básico, ou termo de referência, se for pregão, e vai estar previsto isso no artigo 7º da Lei 866, ok? E um dos principais documentos da fase interna é o termo de referência e o projeto básico, depende da modalidade de licitação. Se for pregão, termo de referência; se for concorrência, tomada de preço, convite, vai ser projeto básico, ok? Vai ter alguns critérios, então, obras, vai ser necessário alguns requisitos a mais, então, é necessário que tenha aqui, entendeu? O termo de referência tem seus critérios também, principalmente elencado no decreto 10.024 da administração do governo federal, que também é utilizado para vocês nos seus decretos próprios, tá? E quando for licitação de recursos federais. Okay? Eu não vou falar ele inteiro aqui, que é só da lei. Aqui, eu cito aqui, principalmente o que eu falei para vocês, se for projeto básico, concorrência, tomada de preço, convite, e se for pregão, termo de referência. A fase interna do pregão, conforme o decreto 10.520, que é a lei do pregão. Então, a primeira procedimento a se fazer é a autorização da autoridade competente, que vai autorizar o processo, verificada a necessidade do objeto, a definição do objeto, se é preciso, suficiente, vedada, exceções, entendeu? Então, um termo de referência que vai ter o bom senso aqui, atrelado ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Tem que ter a justificativa por que você quer contratar, entendeu? E a designação do pregoeiro e equipe de apoio. Na concorrência, tomada de preço e convite, vai ter a designação da comissão de licitação. No pregão, vai ter a designação do pregoeiro, ok? Como que define o pregoeiro? Só vou citar aqui, eu acho que eu não citei no material, mas eu já cito para vocês. Tem um pregoeiro e tem a comissão de licitação. A comissão de licitação, ela é utilizada na Lei 866, e também na lei do RDC, ok? Pregão é o pregoeiro. A comissão de licitação, ela é uma comissão de servidores, preferencialmente ímpares, entendeu? Então, T3, T5, T7, e o pregoeiro é designado único. Então, a comissão de licitação, ela ficará por conta da concorrência, tomada de preço, convite, e a comissão de licitação, ela será responsável por elaborar o edital e também fazer todas as análises do processo licitatório. O pregoeiro, no entanto, ele não vai fazer parte da elaboração do edital, ele vai somente entrar para operar o pregão, ok? Ele, depois de publicado o pregão, ele vai operar o pregão. Normalmente, o pregoeiro, nos órgãos pequenos, ele sempre faz parte da comissão de licitação e sempre ajuda a elaborar também, ok? Você tá o que é na prática, teoria, o que é na prática, ok? Então, a designação do pregoeiro, ele faz parte da fase interna. No pregão, a designação da comissão de licitação faz parte da fase interna da concorrência, tomada de preço, convite. Ok. Então, aqui já na doutrina já se falava em fase preparatória, que é a Lei 14.133, ela só mudou o nome de fase interna para fase preparatória, mas é a mesma coisa, não muda a terminologia, vai mudar alguns procedimentos necessários, entendeu? Em relação a 866 e a lei da nova licitação. Por exemplo, na lei 866 é necessário projeto básico, autorização e os editais.
Na nova lei de licitação, será necessário alguns requisitos a mais para fazer a fase preparatória. Por exemplo, vai ter que ter o plano anual de contratações, todo órgão vai estar, vai ser necessário fazer esse plano anual de contratações. Também vai ter que ter um documento que é utilizado hoje, principalmente pela Administração Pública Federal, que é o Estudo Técnico Preliminar. Ele é solicitado de forma simples, tanto no Decreto 10.024 e tanto na Lei 866. Na nova lei, ele já faz o detalhamento do que é o estudo técnico preliminar. E também vai ser necessário, em alguns casos, um mapa de gerenciamento de risco, que no caso, principalmente contratos contínuos, contratos de serviço e contratos de complexidade alta, é necessário também um mapa de gerenciamento de risco. Hoje, a Administração Pública Federal já utiliza isso, porque tem decretos, instruções normativas, porém, alguns estados e prefeituras ainda não são obrigados. Com a nova lei, está designado para fazer isso também. Então, eu só estou fazendo uma breve comparação aqui, entendeu? O curso é relativo à Lei 866, mas eu faço a comparação para vocês já terem ciência que vai mudar algumas coisas na fase preparatória ou interna para vocês que for fazer com a nova lei, que ela vai ser obrigatória a partir do dia 1º de abril de 2023. Então, ela já pode ser feita, porém, alguns critérios são diferentes da lei antiga e da lei nova. Aqui cito outro entendimento, eu cito muito a Maria Silva Zanella, a Iana Nohara, o Marçal, então são autores conhecidos do ramo da licitação. Eu não vou citar aqui, está no material de vocês, dá uma verificada no material, ele vai ser muito bom para vocês, principalmente para responder as perguntas e para trabalhar no dia a dia com vocês lá, que vocês vão ter um entendimento legal e doutrinário também da legislação. A fase interna, continua aqui, eu já falei com vocês, o principal é a definição clara e precisa do objeto. Você não pode fazer a definição num termo de referência do objeto. Você vai querer comprar um computador, você não vai colocar computador, você vai ter que colocar computador, placa-mãe no mínimo, requisito mínimo tal, vai ter que exigir também qual que é a memória dele, mínimo 4 GB, 8 GB, vai ter que exigir a capacidade dele, se vai ser HD ou SSD, vai ter que exigir se vai ser talvez um notebook ou um desktop, então tem que ter uma definição, você não pode restringir, mas você também não pode colocar alguma coisa muito simples, porque aí você vai ter posteriormente um item muito ruim que você aceitou. Então, fazer uma descrição completa que possua requisitos mínimos que seja necessário para o trabalho, para a prefeitura, para o órgão, e que não restringe a competição. Ok? Então, a maioria das coisas que é licitada hoje por pregão é possível fazer isso. Alguns itens especiais, talvez, existe 1, 2 no mercado, não, mas a maioria dos itens hoje disponíveis no mercado dá para fazer o requisito mínimo. E aí você, mesmo hoje eu tive um questionamento de um pregão, de um servidor que falou, eu cotei um item, um computador, e ele saiu fora de linha. Aquela requisição minha, aquela descrição minha tem validade ainda? Eu falei, tem, ela não está solicitando a marca, ela está solicitando os requisitos mínimos. Então, aqui ele saiu de linha, não foi licitado ainda, está em licitação, normalmente vai ofertar aquele que na verdade, está acima, ou talvez só se mudou o preço, muito preço, talvez seja fracassado, mas talvez vai ter outra marca que supra aquela necessidade, ok? Aqui eu cito também que não pode restringir, então você tem que vedar exigência desnecessária, que não seja complexa, e não
necessite para o seu órgão. Então, você quer fazer somente edição de texto, você não vai pedir um computador para edição de vídeo, que seja, você não vai querer um MacBook para fazer apenas trabalhar no Comprasnet ou entrar na internet. Então, você pode pedir um computador mais em conta, aí você vai ser vantajoso para a administração, não vai pedir um computador muito top, de 20, 30 mil reais, somente para trabalhar, entendeu? Mas aí você precisa fazer edição de vídeo, assessoria de comunicação da prefeitura precisa. Ele vai precisar daquele computador? Vai. 20 mil reais. Sim, ele precisa daquilo lá. Mas um almoxerifado que só faz o controle do estoque, ele não precisa daquele computador com aquela capacidade. Então, vocês têm que ter o bom senso também, a razoabilidade de determinar o objeto de acordo com a necessidade de cada um. Então, a necessidade do órgão inteiro, da prefeitura inteira, não é a mesma. Pode ser que, principalmente o que eu falei para vocês, de computador, pode ser diferente. Na nova lei, pessoal, só uma curiosidade, a nova lei, a 1433, em relação à descrição do objeto, ela tem uma proibição expressa na legislação, que é a proibição da contratação de artigos de luxo. Então, não tinha expressamente na Lei 866, na nova lei já fala, artigo de luxo é proibido a compra. Como assim? Então, você vai comprar uma caneta. A caneta é para quê? É para escrever. Ah, mas eu quero uma mão branca. Não, a mão branca você não vai comprar, você não vai pagar 2, 3 mil reais numa caneta, que é considerado artigo de luxo. Ah, mas qual que é a justificativa? Qual que vai ser a necessidade? Entendeu? Então, antigamente, você tinha que ter justificativa. Então, não era moral, mas você conseguia comprar artigos de luxo. Mas hoje, se você comprar artigo de luxo, mesmo tendo justificativa, provavelmente o órgão, os tribunais de conta, com a nova legislação, ele vai pegar em cima, sim. Então, por exemplo, você não vai comprar uma lixeira de R$ 1.000 porque ela abre, em vez de você comprar uma lixeira de R$ 100, talvez. Ok? Então, artigos de luxo, vai comprar uma torneira banhada a ouro, porque é a prefeitura. Pode ter algumas exceções, mas exceções mesmo. Se for o caso de museu, de uma arte, você vai comprar uma moldura, alguma coisa específica, para uma apresentação, alguma coisa. Mas aí a justificativa ele não é considerado artigo de luxo, é considerado um artigo para um museu, para uma apresentação, e não para a utilização comum que a gente faz normalmente nas prefeituras e no Estado. Ok? Aqui eu cito aqui que já uma doutrina já fala sobre isso, entendeu? O autor não poderão fazer exigências desnecessárias que possam frustrar a competitividade do certame, devendo as obrigações e definições serem razoáveis, observadas as peculiaridades de cada licitação. Ok? Vou só autorizar mais uma pessoa aqui, pessoal. Na fase interna, dentro do termo de referência, dentro do edital, vocês têm que ter algumas definições, alguns procedimentos já na fase interna, ou seja, vai ser na minuta. Então, isso principalmente no projeto básico e no termo de referência, que são os critérios de aceitação da proposta. Como a proposta vai ser definida como? Tem que ser definida de forma objetiva, não de forma subjetiva, entendeu? Obrigações e deveres de ambas as partes. Então, qual vai ser a obrigação da administração, qual vai ser a obrigação do terceiro, ok? Do fornecedor. As condições de recebimento. Qual que é o prazo do recebimento que vai ter aqui, entendeu? As condições, será recebido de qual forma? Vai ser embalado, vai ser solto,
Então, vocês têm que definir, entendeu? A forma que vai ser recebido. O critério de aceitação que eu falei vai ser de forma objetiva, não pode ter formas subjetivas, obrigações. Então, obrigação de entregar em 10 dias, obrigação de descarregar, então, os procedimentos de fiscalização, como vai ser fiscalizado? É um serviço? Vai ser fiscalizado de qual forma? Entendeu? Quem vai fiscalizar? Vai ser a administração pública? Vai ser um terceiro? Os prazos de execução, que é o prazo de entrega, o prazo de execução de serviço, a forma de pagamento, a ordem bancária, vai ser pagamento em dinheiro, pagamento em cheque, entendeu? Hoje, normalmente, vocês têm que ver com a contabilidade, com a tesouraria de vocês e qual que é a forma de pagamento. Lembrando que a lei já define algumas formas, alguns prazos para pagamento, entendeu? Então, o máximo é 30 dias, 30 dias corridos, e para valores, até o valor da dispensa, são 5 dias úteis. Isso aí a administração pública já utiliza. Então, vocês têm que ver. O 30 dias, certamente, as prefeituras são obrigadas a seguir. Os 5 dias, vocês têm que ver se tem alguma normatização para vocês ou não, ok? Eu creio que só a administração pública federal segue os 5 dias, mas 30 dias é em lei. Se não pagar nesses 30 dias, o que vai acontecer? A administração pública deve também prever o atraso do pagamento, que ela vai pagar juros e correção monetária. Então, ela vai tem que prever isso no edital, para caso que põe que estava previsto o orçamento, um dinheiro do Estado, um dinheiro do IPTU, que não veio e atrasou, a administração pública atrasou o pagamento. Então, mas aí como que ela vai pagar? Com correção monetária e juros. Então, a correção monetária e juros normalmente é 6% ao ano, entendeu? Então, vai ser 0,5% ao mês, paga proporcionalmente ao dia que foi atraso, entendeu? Então, é ideal também colocar essas cláusulas lá. Por quê? Porque aí vocês não colocam, o fornecedor pode acionar a administração pública na justiça pelo atraso no pagamento. Penalidades. Se o fornecedor não entregou o objeto, se o fornecedor atrasou, se o fornecedor executou de forma errada, então vai ter que estar descrita a penalidade, através de um processo administrativo disciplinar, que vai punir aquela empresa. Isso. A penalidade feita corretamente, pessoal, ela evita que fornecedores ruins licite com vocês. Então, você penalizou a empresa, todos os fornecedores vão saber que vocês puniram as empresas pela falta da entrega, pelo atraso da entrega. Então, se vocês não punem, eles vão participar, vai dar o preço menor, vai ganhar, não vai entregar e não vai fazer nada. E vocês que vão ficar depois o município que vai sofrer, ok? E outras informações. Então, vai ter garantia. Vocês querem um computador, vocês querem 1 ano de garantia. Tem que colocar. Quer 2 anos de garantia, tem que colocar também. Entendeu? Por quê? Porque você tem que dar todas as condições, todas as informações necessárias dentro do edital. Não pode ser de forma subjetiva. Mas eu pensei que era 1 ano de garantia. Não. A garantia legal é 1 mês para bens de consumo e 90 dias, 30 dias para bens de consumo e 90 dias para bens permanentes, conforme Código de Defesa do Consumidor. Acima disso, é do fabricante. Então, 1 ano de garantia é do fabricante, 2 anos não é do fabricante. Então, lógico, o fabricante você pode se colocar lá, 1 ano de garantia ou a garantia do fabricante se for maior. Põe que o fabricante vende o computador, já dá 2 anos de garantia para todo mundo, então você coloca, mas põe que ele dá 6 meses de garantia só, um dá 6 meses, outro dá 2 anos. Aí vocês têm que verificar de forma correta e exigir também, colocar isso dentro do edital, a garantia do processo. Também vai ter a garantia contratual, que vai ser falada posteriormente no contrato, mas é um pouco diferente dessa garantia exigida aqui. Também, outra situação também, para bens de consumo,
prazo de validade. Talvez você pede um arroz, feijão com prazo de validade, mas qual que é o prazo de validade? Entendeu? Vocês têm que exigir pelo menos, pode colocar 2/3 da validade do produto. Então, ele não vai entregar um produto para vocês que está faltando um mês para vencer. Vai entregar um produto para vocês que está no início da validade. Ok? Então, seja bem descritivo para você não ter problema posterior com isso. Ok? Projeto básico. Então, o projeto básico eu já citei ali. Ele é concorrência, tomada de preço e convite. Entendeu? Ele é o conjunto de elementos suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar obras, serviços e complexo de obras ou serviço objeto da licitação, ok? Ele vai ser elaborado aqui com estudo técnico preliminar que assegura a viabilidade técnica e o adequado impacto ambiental, ok? Então, aqui na lei também já falava do estudo técnico preliminar, do estudo de viabilidade técnica, porém não descrevia como que era. Na nova lei já vai estar descrito como que deve ser feito esse documento, ok? Que eu não vou ler inteiro para vocês, vai estar na legislação, o artigo 6º da Lei 866, então leia aqui, leia o material, leia a legislação, ok? Aqui eu deixei uma doutrina também, do Marçal de Osten Filho, entendeu? Ele fala, projeto básico não destina a disciplinar a execução da obra ou serviço, mas demonstrar a viabilidade e conveniência de sua execução. Deve evidenciar custos, são compatíveis com as disponibilidades financeiras. Que todas as soluções técnicas possíveis cogitadas sobre o meio ambiente foram sobrepesadas, inclusive questões jurídicas, deverão ser cogitadas, na medida que são fornecidos subsídios para o plano de licitação. O que significa isso aqui? Vai fazer uma estrada rural, uma rodovia, alguma coisa, também deve verificar se vai ter que ter desapropriação, vai ter que verificar se vai ter uma reserva ambiental, se precisa de licença, então tem que ter um estudo de viabilidade técnica toda obra que realiza. Você não pode fazer uma obra, um serviço de engenharia mais complexo sem esse estudo técnico preliminar ou atestado de viabilidade técnica, entendeu? Então, isso tem que dar demonstrado e vai fazer parte do projeto básico também. O termo de referência também é a mesma coisa, só muda para um é para concorrência, convite, tomar de preço, o outro vai ser para pregão. Ok? Lembrando que todas as prefeituras, Estado, que receberem verbas federais, conforme o artigo 3º na verdade, conforme a 10.024, que for transferência voluntária da União, é ideal seguir o decreto 024, ok? Então, mas o termo meu é diferente. Não, pode ser recurso interno, recurso do Estado, recurso de transferência obrigatória, você faz termo de diferença de acordo com a Lei 10.520. Recurso de transferência voluntária não é obrigatório seguir o termo de diferença do 10.024, porém, é aconselhável, ok? A única obrigação é você fazer através de um pregão eletrônico, desde que homologado pela plataforma Mais Brasil. Eu vou pular um pouco aqui, pessoal, porque aí o principal da fase interna eu já falei aqui, senão vai ficar muito grande aqui para vocês verificarem aqui depois. Audiência pública, pessoal. A audiência pública, na nova lei de licitações, ela não vai exigir mais audiência pública. Vai exigir, na verdade, o outro nome lá, depois eu vou falar para vocês aqui, entendeu? Mas a audiência pública, somente na Lei 866, exige audiência pública. Então, licitações com valores maior de 330 milhões de reais precisam ter uma audiência pública.
Normalmente, isso aqui é para grandes obras, rodovias, hidrelétricas, tipo, grandes edifícios, que vai ser com esse valor aqui. Também, vale licitações entre consórcios públicos, que sejam acima desse valor também, e tenha registro de preço maior, também vai ser esse valor. O exemplo, o Ministério da Educação fez uma licitação para contratação de ônibus escolares para o Brasil inteiro, para pegar carona. Normalmente ele fez uma audiência pública que talvez é maior, para o Brasil inteiro vai ser maior de 330 milhões. Mas talvez uma prefeitura é muito difícil fazer uma licitação. Porém, está na lei. Então, se precisar, tem que fazer audiência pública. Ok? Põe que vai fazer aqui tem prefeitura, no sul de Minas tem prefeituras de mais de 100 mil habitantes. Precisa fazer uma rodovia com verba federal, estadual e do município. Foi acima de 330 milhões, vai ser utilizado a Lei 866 para fazer essa licitação, tem que fazer audiência pública. Na nova lei de licitações, tem um critério que é para grandes obras, que é 200 milhões de habitantes. Depois eu mostro para vocês lá também. Comissão de licitação. Eu dei uma pincelada para vocês já, e agora aqui também fala. Então, a comissão de licitação é por servidores ou agentes públicos nomeados pela autoridade competente de condução do processo licitatório. Então, eles vão fazer desde o princípio até o final. Então, vai começar eles vão auxiliar desde a solicitação até a homologação do processo, vai auxiliar, entendeu? A comissão de licitação, ela vai ser semelhante ao agente de contratação da nova lei de licitação. O agente de contratação também ele vai ser responsável do início ao final do processo, semelhante como é a comissão de licitação. O pregoeiro ainda permanece depois da publicação da licitação, ok? Pessoal, só para passar para vocês aqui sobre os 200 milhões lá, para a gente não ficar depois daqui. Então, aqui, então, ó, serviço especial de engenharia, aquele por sua alta heterogeneidade ou complexidade não pode se enquadrar na definição constante na A desse inciso. Então, ele não vai ser um serviço comum. Então, obra, serviço, fornecimento de grande vulto, aqueles cujo valor estimado seja acima de 200 milhões. Não exige audiência pública, porém, ele vai ter uma complexidade maior. Então, vai ser uma obra de grande vulto. Então, com a nova lei, a lei atual é 330 milhões, com a nova lei, obras de grande vulto, 200 milhões de reais. Ok? Isso aqui também vai enquadrar quando for uma concessão pública. Aqui em Pouso Alegre mesmo, teve audiência pública para transporte público. Por que teve que não dá 200, não dava o valor lá? Não dava em um ano, mas dava no contrato inteiro, que é de 20 anos. Então, tem que somar também. Então, você vai fazendo estação, concessão, põe que 10 milhões por ano. Em 10 anos, você estimou 10 anos, vai ser. Então, você vai ter que ter alguns critérios diferentes para obras de grande vulto. Ou, no caso, se for na Lei 866, se passou de 330 milhões durante o contrato inteiro, ele também vai ser uma obra de grande vulto, e no caso da Lei 866, vai ser necessária audiência pública. Então, comissão de licitação, ele inicia, faz todo o procedimento, elabora o edital, ajuda no projeto básico e também vai fazer a operacionalização da licitação, ok? Seja concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso. Para pregão, normalmente a comissão de licitação ou o setor demandante faz a fase interna inteira. Na fase interna, externa, quem assume é o pregoeiro, ok?
Comissão de licitação. Comissão de licitação, ela pode ser realizada por servidores públicos concursados, nomeados, comissionados, emprestados, então não tem critério. Ok? Pregoeiro, também é a mesma coisa hoje. Nova lei de licitação. O agente de contratação, ele vai ter o requisito, isso aí não foi revogado. O agente de contratação da nova lei, ele vai ter que ser concursado, ok? Então, ele vai ser do quadro permanente do órgão. Então, isso vai ter o prazo para todos os municípios se adequarem a isso. Municípios menores vai ter um prazo de até 6 anos. Municípios maiores vai ter um prazo de 2 anos, então, com a lei. Não sei como que vai ficar. Provavelmente pode ser vetado, pode ser cair no tribunal, não ser considerado, porque muitas pessoas, principalmente nos municípios, são cargos comissionados e são ótimos profissionais. Então, eles são aquele que leva o setor nas costas, normalmente, na verdade, é como equipe, os municípios pequenos, e ele é comissionado. Então, isso aqui está na lei aqui, entendeu? Eu não vou, somente estou citando para vocês. Então, aqui, agente de contratação, a pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente de administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite de licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer atividade necessária ao bom andamento do certame até a homologação. Está aqui, entendeu? Então, eu só citando para vocês, e tem esse prazo para cada município, estado, administração pública federal se adequar, entendeu? Pode ser feito com o servidor comissionado? Não sei. Hoje não, com a lei, entendeu? Por isso que eu falei para vocês utilizarem a Lei 866 ainda, utilizarem a Lei 10.520, até regulamentar algumas coisas. Então, principalmente isso aqui não está regulamentado de forma definitiva. Pode ter mudança, pode ter doutrina que pode modificar isso aqui. Mas o servidor comissionado vai sair? Não, ele pode talvez não ser o agente de contratação, mas ele pode ser equipe de apoio que vai fazer parte e ajudar o agente de contratação, nesse caso aqui. Ok? Outra coisa diferente do pregão e da licitação. Membros da comissão de licitação são responsáveis de forma solidária. Independente se participou ou não da licitação, ele está na comissão de licitação, ele vai ser responsável se tiver algum problema na licitação, foi feita de forma incorreta, errada. Então, se vocês fazem parte da comissão de licitação, e vocês não acham que está certo aquela decisão do presidente, vocês têm que manifestar em ata a sua decisão. Ah, mas você concordou com o presidente? Tranquilo, você, se tiver, todo mundo vai ser responsabilizado. E da mesma forma, todo mundo tem a voz ativa aí, entendeu? Você não concordou, você não assina, você discorda, ou você coloca em ata seu posicionamento, desde que seja fundamentado. Não vá também colocar que você não quer porque você não gosta. Você tem que fundamentar, conforme os princípios da Constituição e da licitação, ok? Pregoeiro. Pregoeiro é um pouco diferente. Ele é nomeado pela autoridade competente do órgão, junto com a equipe de apoio. Porém, o pregoeiro é responsável do pregão, depois da fase externa, ele será o responsável. A equipe de apoio, ela não é solidária, então a equipe de apoio vai auxiliar somente o pregoeiro, mas todas as decisões
de um pregão são do pregoeiro. Quais são as funções do pregoeiro? Ele vai fazer o recebimento da proposta e lance, vai fazer a aceitação do objeto, habilitação, judicação, se não tiver recurso, e encaminhar o processo à autoridade competente para propor na homologação. Ok? A equipe de apoio vai auxiliar de forma direta e indireta, além daqueles demandantes do processo. O pregoeiro ele vai fazer uma licitação de um exemplo de computador, porém ele não entende de informática, ele não sabe se aquele computador é compatível ou não. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com o responsável da TI, aquele que ajudou a fazer a descrição do objeto, e solicitar para ele verificar se aquele produto, se aquele objeto atende à necessidade que foi descrita em termos de referência. Se foi, ok. Se não foi, pede para justificar, para você ter a possibilidade de recusar o item e chamar o segundo colocado. Juntamente com isso, a equipe de apoio vai te auxiliar, põe que a equipe de apoio tem capacidade e solicite isso de forma formal, ou pelo menos por e-mail, entendeu? Para você se resguardar também, para você não ter depois algum problema, que você aceitou uma coisa que não era compatível, ok? Sempre, pessoal, quem sabe do objeto é quem que vai comprar, é quem na verdade, necessita. O exemplo, a alimentação, quem vai saber se é aquilo ou não é aquilo vai ser a cozinheira, entendeu? Pode ser que ela não entenda de forma correta. Aí talvez municípios maiores que tem nutricionista, você chama o nutricionista, municípios menores, chama o cozinheiro e conversa com ela, auxilia ela, entendeu? Verificar, mas vê se serve, esse não serve, como que é? É tipo 1, tipo 2, entendeu? Então vai ter como descrever sim. E também na hora da aceitação verificar. Temos muitos municípios que pedem amostra, seja ele de café, de arroz, de feijão. Não é errado, não, entendeu? Pode ser solicitado, sim, aquela amostra, entendeu? Desde que for um objeto de consumo. Objeto permanente, eu aconselho a solicitar catálogo, entendeu? Talvez, se for uma coisa, alguma demonstração. Então, pode solicitar, sim. Do processo e do procedimento licitatório. Então, vai ter a Lei 866 aqui, vai ter todos os procedimentos conforme concorrência, tomada de preço, convite, então ele vai extinguir, vai ter um rito formal para você fazer isso, esse rito formal ele vai estar descrito no edital, você tem que colocar de forma como que vai ser realizado, então vai ter qual vai ser o procedimento, abertura dos envelopes, depois vai rubricar os documentos, vai fazer análise da proposta, fazer depois vai dar os lances, então vai ter que ter um rito. Esse rito normalmente ele é descrito no processo, ok? Aqui cita aqui todos os documentos necessários para o processo. Primeiramente, ele vai ser aberto um processo administrativamente, protocolado, vai ter uma numeração de vocês aí, entendeu? Faz o termo de referência como citou, aí vai ter o edital e todos os anexos do processo, que vai ser o termo, vai ser o minuta de contrato, ok? Os comprovantes de publicação, então, se for publicado em DOU, se for publicado em jornal, se for publicado no Portal Nacional de Compras Públicas, conforme nova lei de licitações, vocês têm que ter esse comprovante, seja ele impresso, ou se for processo eletrônico, em PDF, alguma coisa. O ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro, do pregoeiro, tem que estar também no edital. O original das propostas e documentos. Então, você vai ter que ter o original daquelas propostas, qual foi os documentos que as empresas deram, entendeu? As atas, tem que fazer as atas no sistema eletrônico,
a ata já gera automaticamente. No sistema eletrônico, as empresas já inserem o processo, faz o upload de forma dentro do sistema. Vocês talvez podem imprimir ou não, deixar, se for processo eletrônico. Pareceres técnicos, jurídicos, da assessoria jurídica, é necessário colocar no processo, parecer técnico, principalmente quando você faz aceitação ou habilitação, é aconselhável, entendeu? E também a da assessoria jurídica, que ele está autorizando você, o processo está de forma correta. Adjudicação do processo e homologação pela autoridade competente, recursos, se tiver, entendeu? Despacho de anulação, revogação, despacho para homologação para autoridade competente, termo de contrato. O processo, pessoal, é um processo único, então o processo fica muito grande, mas ele tem que ser único, por quê? Porque ele tem que contemplar tudo do processo, entendeu? E também, continuando a contratação, também vai ter que estar os comprovantes de entrega, recebimento. É ideal colocar no processo único, ok? Aqui eu cito aqui embaixo, aqui, processos envolvem a ordem lógica e cronológica. Vocês, de acordo com o tempo que vai fazendo as coisas no edital, vocês vão inserindo no processo. Então, requisição, autorização, declaração de disponibilidade orçamentária, edital. Então, vai colocando de forma lógica e cronológica tudo no processo. O edital de licitação. O edital de licitação vai definir todas as obrigações da licitação. O edital é a lei da licitação. Tudo que tiver na lei, você não pode mudar, mas você pode estabelecer algumas regras que não estão na lei. Então, ele vai definir tanto prazo de entrega, prazo de execução. Isso é o edital. O edital, na verdade, é o documento. Não é só aquele documento. O edital é o edital e anexo. É isso que é considerado o edital. Ok? Então, aqui eu já acabei de falar para vocês aí, o instrumento normativo deve conter todas as regras necessárias ao correto desenrolar do processo de contratação. O instrumento regulamenta a licitação, ok? A lei da licitação. Então, aqui eu cito todas as obrigações que deve ter o edital, então vai ter o objeto da licitação, prazo, condições, sanções, local, a disponibilidade do edital, como que vai ser, as condições de participação, critério de julgamento. Então, tudo vocês já definiram lá atrás, não vai ficar definido novamente, entendeu? Mas ele, juntando tudo, tem que ter todas as obrigações. Então, você tem o instrumento comunicatório, tem um termo de referência, tem a minuta de contrato, isso é o edital, juntando todos os documentos. Okay? Eu vou pular um pouco aqui, vai estar na legislação, vai estar no material de vocês, então é interessante ir verificando. Ok? Aqui, então, disposições gerais da fase interna. Um dos principais procedimentos que vocês devem fazer, passar pela assessoria jurídica do órgão. O que a assessoria de órgão vai fazer? Vai fazer um parecer para vocês, informando que o edital está aprovado ou não está aprovado, ou aprovado com ressalvas. Ok? Então, dependendo do órgão, vai ser o procurador federal, advogado da União, procurador do Estado, procurador do município ou advogado do município. Então, cada ente federativo vai ter o seu assessor jurídico, entendeu? O ideal é que ele faça análise jurídica de forma imparcial, independente do prefeito, independente se ele é contratado ou não. Ele tem que dar a sua opinião, entendeu? Se está certo, se está errado. Se ele fizer alguma coisa com dolo, ele também será responsabilizado sobre aquele processo, ok? E se o prefeito não quiser seguir ele, o prefeito ou o ordenador de despesa, aí ele vai ser isentado sobre isso.
Todos os processos devem passar para a assessoria jurídica? Depende. Então, aqui fala, todos os minutos editais, contratos, devem passar, entendeu? Na administração pública federal, tem alguns critérios por orientação normativa, que até o valor de dispensa de licitação não precisa passar. Mas aí é para a administração pública, a orientação normativa específica de administração pública federal, ok? Não estadual e municipal. Se tiver, vocês seguem o jurídico de vocês aí. Ok? Vou passar um pouquinho aqui, pessoal, só para a gente. Pessoal, alguma dúvida sobre fase interna? Vamos continuar, então, fase externa. Fase externa, então, a fase externa, ela é desde a publicação até a finalização do processo, ok? Até a homologação. Então, a fase externa é quando você publica o edital. Então, todos os fornecedores, licitantes, cidadãos vão ter conhecimento. Não que tenha na fase interna, pode ser que eles já tenham conhecimento, mas a fase externa se inicia com a publicação do instrumento convocatório. Ok? Aqui tem tanto a Lei 866 quanto a doutrina, quanto a Lei 10.520 já define o que é fase externa. Ok? Eu não vou citar aqui, senão vai ficar muito grande. Ok? A fase externa também, ela vai ter estar descrita no edital como que vai ser feita, entendeu? Então, vocês vão ter que falar como que vai ser feita posteriormente, como vai ser a análise das propostas, a análise da habilitação, a análise das amostras, tem que estar citado no edital, entendeu? E vocês vão conduzir de forma que siga o edital também. Ok? Fase externa, um dos principais procedimentos verificados, é a impugnação e esclarecimento. Publicou o edital, o que vai ter? Vai ter o conhecimento dos fornecedores, dos licitantes, e também da sociedade em geral. Então, ele pode impugnar o edital ou solicitar esclarecimento. Impugnação e esclarecimento tem prazo para realizar, entendeu? Então, cada modalidade de licitação tem um prazo diferenciado. O pregão é até 3 dias, a tomada de a concorrência até 5 dias. Não, desculpa. Pregão agora é até 3 dias também, conforme o decreto 10.024, e a concorrência até 3 dias também, ok? O que é 5 dias é o RDC, ok? E o convite e tomada de preço tem prazo diferenciado também. Vou só passar um pouco aqui, pessoal. Então, aqui, então, citar um pouco mais aqui. Então, vai ser um pouco diferente aqui. Pregão presencial, ele pela administração pública federal ou pelo decreto de vocês aí. Tem que verificar o decreto de vocês do pregão aí. O decreto do pregão presencial é até 2 dias úteis antes da sessão pública, entendeu? Tanto para impugnação quanto para esclarecimento, e a decisão do pregoeiro é 24 horas. No pregão eletrônico, do decreto 10.024, mudou. 3 dias úteis antes da sessão pública, tanto para impugnação, esclarecimento, e o pregoeiro tem 2 dias para responder. Na nova lei de licitação também os prazos são diferentes, entendeu? Tem que verificar lá de forma detalhada. Então, modificou também alguns prazos de impugnação e esclarecimento. Porém, na nova não vai ter essa diferença igual tem hoje. Então, hoje a gente tem para pregão presencial, para pregão eletrônico, para concorrência, para convite, para tomada de preço, cada um é um prazo. Na nova lei, vai ser praticamente igual para tudo. A única diferença vai ser pregão e concorrência. Aqui eu cito que os estados e municípios têm liberdade de edição do seu decreto, então tem que verificar o seu decreto estadual, municipal, conforme cada prazo de cada um sobre o pregão. Ok? Concorrência, tomada de preços e convite já está estipulado na legislação.
Depois da impugnação e esclarecimento, vai ter a sessão pública da licitação. A sessão pública na licitação, ela é feita tanto na concorrência, tomada de preço, convite e também no pregão. Qual que é a diferença? Concorrência, tomada de preço, você vai abrir primeiro os documentos de habilitação, verificar se estão corretos, dar o prazo de recurso e, posteriormente, abrir os documentos de proposta. No pregão é diferente. O pregão você primeiro vai abrir os documentos de proposta, fazer a sessão de lances e somente abrir os documentos de habilitação daquele que foi melhor colocado e vai ter única fase recursal. Ok? Pregão, então, é mais rápido e mais célere. Então, ele busca o princípio da eficiência, que é a rapidez. Então, ele é um prazo bem menor, pode conseguir uma vantagem no preço, e além disso, abre somente o documento de habilitação de uma empresa, se for o caso, um item, entendeu? Aí vocês vão verificar se o documento de habilitação estiver errado, vocês vão chamar o segundo colocado, terceiro, mais a concorrência tomar de preço e convite, vocês têm que fazer duas fases recursais e abrir primeiro os documentos de habilitação, depois os documentos de proposta. Todos os procedimentos também vai estar na legislação, vai estar na lei 866, 10.1520, como que é realizado de forma detalhada. Tem que estar no edital, pessoal, todos os procedimentos da sessão pública. Vocês não podem deixar em aberto como que vai ser. Então, se tem dúvida, copia da legislação, ou pega o modelo do edital da AGU, que eu vou falar na semana que vem. Aqui eu cito também o Jacobi Fernandes, entendeu? Ele fala como deve ser a sessão pública do pregão presidencial. Então, ele fala de forma que dá um roteiro aqui. Então, ele vai fazer uma reunião com a presença do pregoeiro, equipe de apoio, distribuição de tarefas, convite a servidores do objeto da licitação, que fez a requisição. Então, ele dá um roteiro aqui, talvez vocês possam utilizar, entendeu? Então, é ideal ter um roteiro, tudo que vocês vão fazer, sessão pública, principalmente com a presença de participantes, ter um roteiro, ter um checklist e ter o edital na mão com mais de uma cópia para vocês ir verificando. No pregão eletrônico é um pouco diferente, entendeu? Você não precisa, você pode trabalhar sozinho, vai estar no computador, não vai estar o requisitante, e normalmente o sistema já dá o roteiro para vocês, ok? Ele vai fazer a ata, vai fazer algumas coisas já de forma automática. Na sessão pública, faz a sessão, na concorrência, igual eu falei, documento, verifica a documentação, depois verifica a proposta. No pregão, verifica proposta, faz a fase de lance, verifica a habilitação. Está tudo certo, pode fazer. Aqui eu dou um exemplo aqui, principalmente do pregão presencial. Então, o pregão presencial tem uma característica muito importante. O que é? O pregão presencial, você não vai chamar todos os participantes para lance, você vai chamar os 3 primeiros ou aqueles que tiverem até 10% do valor do primeiro colocado, ok? Então, aqui eu dei um exemplo aqui, como que é feito, entendeu? Aqui foi ter a empresa A, a E, foram classificados para a fase de lance, e aqui o exemplo anterior, somente foram os 3 primeiros colocados. Para que é isso, pessoal? Para a gente tentar a proposta mais vantajosa, e se tiver uma licitação que tenha 20 pessoas, você já desclassificar aquelas que dão um preço muito fora do mercado. Então, vai chamar somente aquelas com capacidade de ter uma proposta mais vantajosa para a administração pública. Aqui eu cito aqui do Comprasnet, então é tudo de forma automática no sistema, ele vai definir
no pregão eletrônico quem são os primeiros colocados, quem que vai ficar, entendeu? E dessa forma. No pregão eletrônico, é um pouco diferente, pessoal. Principalmente no Comprasnet. Ele vai ter dois sistemas. Vai ter o aberto e vai ter o fechado. Ok? Mas aí é tudo de forma automática. Etapa de lances no pregão RDC. Pode ter também, entendeu? O RDC também tem sistema aberto fechado e tem fechado aberto. Eu não vou detalhar de forma aqui, que não vai ficar muito grande falar para vocês. Vou falar somente do pregão aqui, ok? No pregão, então, principalmente o que vocês vão fazer. Então, aberto, modelo de disputa aberto e modelo de disputa aberto e fechado. No aberto, no pregão eletrônico, quando vocês estiverem fazendo pregão eletrônico, principalmente verbas de transferências voluntárias da União, como que é o aberto? Aberto, vocês vão colocar o preço lá, preço não, a empresa vai colocar o preço e as empresas podem dar um lance de forma sistemática, entendeu? Dá um prazo lá inicial de 10 minutos, passou que é 10 minutos, ele prorroga 2 minutos a cada lance que é dado, menor, ok? Então, enquanto tiver lance, vai rodando 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, até acabar. No aberto e fechado, é um pouco diferente, ele vai ter um prazo de aberto, inicialmente, e vai dando lance, depois ele vai selecionar uma quantidade de fornecedores, conforme critério no edital, eu falei lá, vai ser o mínimo 3 ou até, pegar a porcentagem aqui, vai ter uma porcentagem também, ou aqueles melhores, que vai poder dar um lance fechado por último, entendeu? Então, isso aqui eu vou deixar na legislação, que principalmente no decreto 10.024, que vai ser o artigo 32 no modo aberto, e o artigo 33 no modo fechado. Então, eu não vou ler aqui, mas ele vai ser importantíssimo, e principalmente colocar isso no edital. Definir, se for um pregão eletrônico, definir se ele é aberto, aberto, fechado. Vocês podem perguntar para mim, qual que é melhor? Depende do objeto, depende da licitação, depende do que você quer, entendeu? O Instituto Federal de Sul de Minas, a reitoria hoje faz aberto e fechado, tem o Campos Machado que faz aberto, então cada um tem um critério, entendeu? Isso aí vai ser o tempo, entendeu? Você vai fazer um pregão com 10 itens, pode fazer aberto, vai fazer um pregão com 200 itens. Eu aconselho fazer o aberto e fechado, que você não fica o dia inteiro, ou 2 dias, 3 dias, somente com a sessão pública desse pregão, ok? Aqui eu cito também, entendeu? Então, é a mesma coisa, o sistema aberto e fechado, ele vai ter um critério final de alguns fornecedores que deram os melhores lances, até 10%, até os 3 melhores colocados, que pode dar um lance final, que é um lance no escuro que chama, entendeu? E não pode, o restante não vai ver o lance final deles, somente quando acabar o prazo. Julgamento da proposta, então você vai encerrar a fase de lance, aí vocês vão verificar se aquele objeto é compatível ou não com o que a administração pública deseja. Então, vocês vão fazer o julgamento da proposta. Se aquele objeto está execuível, se pode fornecer, quando que ele ofereceu um preço muito baixo, vocês fazem uma diligência com eles para verificar, fazer o julgamento da proposta. Feito o julgamento da proposta, vai realizar a habilitação, ok? A habilitação você vai chamar somente a proposta mais vantajosa, seja do primeiro, segundo, terceiro colocado, vocês vão abrir somente a habilitação do melhor colocado daquele item, entendeu? Aqui eu cito aqui quais são os documentos necessários para habilitação, está descrito na Lei 866, no artigo 27, são habilitação jurídica, qualificação técnica, se for o caso, qualificação econômica financeira, que é o caso de balanço, e regularidade fiscal, que são as certidões negativas da Receita Federal, da Trabalhista, do INSS, do FGTS, e da Estadual e Municipal, se for o caso.
Não vou citar aqui tudo, que é muita. Leia a legislação, leia o material para vocês terem. Ó, acabou a fase de habilitação. No pregão, o que vocês vai ter? Vai ter intenção de recurso. Na tomada de preço, concorrência, convite, não tem intenção de recurso, tem a desistência do recurso. Uma coisa é diferente da outra. Intenção de recurso, a empresa tem que falar que ela quer ter intenção de recurso. Qual o motivo que ela tem intenção de recurso? Ela quer o prazo do recurso. Não existe fazer justificativo de intenção de recurso. Lógico, você não pode falar o que intenção de recurso somente para protelar o processo. Não, tem que. Não, quero intenção de recurso para me analisar e fazer o recurso. Então, vocês não podem julgar a intenção de recurso. Isso aí, principalmente na administração federal, tem acórdãos, tem decisões que pregoeiros foram multados porque negou a intenção de recurso para a empresa. Você pode negar, não concordar com o recurso, mas com a intenção de recurso, eu sugiro vocês nunca negar a intenção de recurso, ok? A intenção de recurso, ele quer somente o prazo. Então, você dá o prazo para eles lá, e ele vai fazer o recurso, ok? Na concorrência, tomada de preço, convite, eles têm que desistir dos prazos de recurso. Normalmente eles estão lá, eles podem registrar isso em ata, a desistência é assinar e vocês já poderem adjudicar e homologar a licitação. Entendeu? Mas ele só entregou o envelope lá e não participou. Aí é complicado. Aí ele não desistiu de forma. Não desistiu. Então, mas posso pegar um documento? Depende. Aí vocês têm que verificar, ter um bom senso também para verificar, ok? Mas primeiro a intenção de recurso. No pregão eletrônico tem um prazo definido, que é no mínimo 30 minutos, tem que estar isso no edital. Não pregão presencial, é logo após a sessão pública, habilitação, você pergunta a todo mundo. Aí todo mundo não quis, mas ele foi embora. Ele foi embora e perdeu a intenção de recurso, então ele não vai recorrer, ok? Recurso, então cada modalidade de licitação vai ter um prazo de recurso diferente. Então, concorrência vai ser 5 dias úteis para razão, 5 dias para contrarrazão e 5 dias para decisão da comissão de licitação. Pregão já vai ser 3 dias úteis para razão, 3 dias úteis para contrarrazão e 5 dias para decisão do pregoeiro. Os dois casos tem o quê? Vocês devem desconsiderar o primeiro dia e contar o último, ok? E também tem a dupla jurisdição, igual na justiça, vocês têm que ter um duplo, tem tanto primeiro grau, segundo grau. No recurso, você vai primeiro, quem faz primeiro no concorrência, tomada de preço, convite, é a comissão. Se o recurso for negado, tem que passar pelo ordenador de despesa também verificar. O ordenador de despesa, ele pode dar outra decisão, ok? Ou pode apenas concordar. Concordo com a comissão de licitação, mesma coisa no pregão. O pregoeiro decide, passa para, se for negado, o ordenador de despesa tem que ser ouvido também, que ele pode também, desde que forma fundamentada, mudar a decisão do pregoeiro. Mas aí, quem vai assumir é o ordenador de despesa, não o pregoeiro. Se ele aceitar, vai voltar a fase, vai acontecer alguma coisa, mas normalmente o pregoeiro já é assessorado pela assessoria jurídica, se tiver uma dúvida muito grande, ele vai já, em termos, já conversando com o ordenador de despesa, qual foi essa decisão, mas o pregoeiro, tanto a comissão, tem liberdade de fazer a decisão conforme quiser. O prefeito é contra a decisão, passa para ele decidir, decida de forma que vocês querem. Se ele quer decidir diferente, vocês
Ele pode fazer desde que seja fundamentado. As datas da sessão pública, aqui eu coloquei aqui, principalmente sobre isso, entendeu? A adjudicação no pregão é feita pelo pregoeiro, quando não tiver recurso. Quando tiver recurso, é feito pelo ordenador de despesas. Nas demais modalidades, a adjudicação e homologação é feito pelo ordenador de despesas. Homologação de despesas a homologação sempre pelo ordenador de despesas. Tratamento de diferenciado de empresa de pequeno porte. Então, isso aqui, pessoal, é uma lei de 2006. Então, é a Lei Complementar 123 de 2006 que ela dá alguns tratamentos diferenciados para microempresa. Então, vai ter licitações que vai ser exclusiva para a microempresa e vai ter licitações que ela vai ter prioridade na contratação e a possibilidade de desempate. Tanto as ME quanto a EPP. Então, licitações até R$80 mil por item, você tem que ser colocar de forma exclusiva, com exceção a alguns critérios, ok? O primeiro critério, não, vai ter um indicativo que não for vantajoso para a administração. O preço da microempresa é muito mais alto, é o dobro. Então, você comprove isso, que não tem capacidade. Então, você comprovou, acabou, ok? Justifique isso. Segundo critério, que não tem 3 fornecedores de microempresa na região. Então, vocês não têm. Então, é tudo. Um exemplo, posto de gasolina, não vai ter nenhuma microempresa, mas aí a licitação sua é R$70 mil. Não tem 3, você vai lá, faz com as grandes empresas, mas ó, você tem que ter um justificativo, informa que não tem 3 empresas, ok? E vai estar definido na lei aqui também qual o outro critério aqui. Então, isso tudo, pessoal, está definido na legislação, ele não é vocês que vai decidir, então a lei complementar deve ser seguida tanto pela administração federal, estadual, municipal, e quando não for seguido, vocês têm que justificar porque vocês não estão seguindo o tratamento diferenciado. Na nova lei de licitações, permanece o tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte, porém, hoje, qualquer licitação, independente do valor, a microempresa tem a vantagem de desempate, ou a empresa de pequeno porte. A partir da utilização da Lei 14.133, licitações acima do valor de empresas que não é considerada EPP, que é 4 milhões e 800, elas não terão a possibilidade de desempate. Então, elas vão ser de forma iguais. Então, vai fazer uma licitação de R$10 milhões. Não tem desempate mais na nova lei, ok? Lembrando que, na nova lei, se utilizar a Lei 866, tem o desempate independente do valor, ok? Então, e isso, as duas leis não podem ser combinadas, não pode usar uma regra de uma regra de outra naquele mesmo licitação. Tem que ser ou um critério 1 ou critério 2. Aqui, eu dou um exemplo aqui como que é o desempate, entendeu? Você tem somente R$100, tá? O outro exemplo aqui também como que era e como que ocorreu. A empresa conseguiu o desempate. E vou pular um pouco aqui, que a aula nossa já está acabando. E aqui também eu falo dos R$80 mil, que deve ser exclusivo, com exceções do artigo 48, inciso 1, ok? Pessoal, vou voltar aqui para a tela. Vou deixar de apresentar. Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode levantar a mão aí. A aula foi um pouco corrida, em virtude que é muito material, então eu tive que falar um pouco mais rápido. Tirar aqui minha tela. Eu quero que você.
alguém tentou falar, eu acho que ele tá... Professor, Oi? me diz uma coisa, o que pode acontecer com um gestor, um administrador, se ele não seguir a lei da licitação? O que pode acontecer com ele? Pode ser preso? Pode, ele vai ser condenado por improbidade administrativa, né? Então, aí quem vai verificar primeiro a Câmara de Vereadores e vai ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Então, aí todas as contas são usadas pelo Tribunal de Contas, praticamente. Algumas vezes são por sorteio. Todas as prefeituras provavelmente têm um controlador interno que vai vai dar orientação. Então, não é só o gestor que vai ser responsabilizado, é toda uma cadeia de pessoas, entendeu? Porque se o gestor fez errado, é porque o procurador fez errado, o controlador não deu a orientação e também a licitação ela não seguiu algumas regras, entendeu? Então, normalmente não é só o gestor, então é toda uma cadeia, mas o gestor, que é o ordenador de despesa, ele terá uma pena, uma penalidade muito maior, seja ela financeira, até mesmo em caso de prisão. Pessoal, mais alguém? Aproveita para tirar a dúvida, que aí alguém falou aqui. Professor, Oi? deixa eu fazer uma pergunta. Quando o controle interno atua nessas fases da licitação? É interessante ele atuar antes da publicação, após a publicação, depois de sessão? O Qual que seria controle, uma colocação interessante dele aí? o controle interno, normalmente, por legislação, ele atua posteriormente à licitação. Porém, em municípios e instituições, ele faz talvez cartilhas, faz talvez prevenções de forma a evitar que a licitação ela seja ilegal, entendeu? Ela pode ter isso. Hoje, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, ela tem até um software que ele pesquisa todas as estações e faz esse controle prévio e tenta, talvez, corrigir alguns erros antes daquela estação ser publicada, entendeu? Entendi. Ela, em algum momento, ela pode se negar a fazer essa correção posteriormente à licitação ser feita? Pode, no controle interno, ele pode dar, na verdade, ele vai ser, como é que eu falo para você? Ele vai dar somente um parecer, né? Ele não vai obrigar o gestor ou o licitante a fazer daquela forma que ele quer. Ele somente vai dar aquele parecer que vai, talvez, desaprovar o que foi realizado ou não, entendeu? Então, é esse parecer. Ele não pode se negar a dar esse parecer posteriormente toda a licitação feita? Seria isso? Pode, ele vai dar um parecer contrário. Não. Ele não pode se negar a dar o parecer, não fazer um parecer contrário. Se ele pode Tipo se... assim, eu mandar o processo licitatório já pronto, ele falava assim, eu não vou emitir parecer porque eu não quero atuar nesse momento da licitação. Suponhamos a licitação já realizada e a gente querer mandar para eles fazerem a verificação para ver se está tudo ok. E eles falam assim, não, eu não vou dar o parecer porque eu daria esse parecer só antes da publicação. Não, aí Ele não ele pode. normalmente não pode, tem que ver mais o regimento do órgão, como que, quais são as atribuições dele, entendeu? E Uhum. aí eu não sei qual que é a atribuição de cada município, cada profissional servidor do município, mas normalmente na administração pública federal, ele, depois da licitação, ele é chamado, ele tem que cumprir, seja por bem, seja por mal, ok? Não, obrigada, então. Ok? Ok. O Adriano perguntou que os veículos para levar médico em visitação da médica e pacientes. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Teve uma pergunta aqui, eu vou só ler para todo mundo verificar. Pode ser empretado com produto de luxo, comprar picape para o município, para ambulância, por exemplo?
Aqui ele já até respondeu, né? Então pode, você vai ter uma área rural, você vai para um ideal é que tenha um veículo 4x4, entendeu? Então, você já até respondeu, talvez não é luxo, talvez é necessidade. Então, o que é luxo para um é necessidade para outro. Então, desde que justificado, aquele veículo, aquele objeto, ele não é luxo. Então, no caso aí, tá tranquilo. Então, pode ser contratado. Mas aí, desde que justificado, vocês podem comprar. Entendeu? Você não pode comprar, talvez, uma Ferrari para levar um paciente, né? Aí, ok. Não, tá tranquilo. Nesse caso aí, Adriano, tá tranquilo. Isso aí é a necessidade. Tanto é que municípios que tem muitos municípios até, como é que eu falo? Alguns pegam até hoje vai ter carro elétrico, que vai ao futuro aí. O carro elétrico ele é muito caro hoje, mas ele não é considerado de luxo, ele só é caro, ok? Pode ter alguns itens de luxo? Pode, mas então, qual que é o custo-benefício? O custo-benefício é que ele gasta pouco, ele tem muitas vantagens, entendeu? Então, normalmente o que é caro não significa que é de luxo. Pessoal, mais alguém? Pessoal, então, sobre a nova lei de licitações, alguém tem alguma dúvida? Igual eu falei aqui, eu somente estou citando a lei, a nova lei, não é um curso da nova lei, principalmente em virtude que a nova lei ainda, ela está vaga, porém a maioria dos seus artigos não estão regulamentados, a administração pública federal ainda não está utilizando, em virtude principalmente do Portal Nacional de Contratações Públicas, que é obrigado a publicar todas as licitações lá, mas eu falo um pouco da nova lei. Porém, não é um curso da nova lei, é um curso da Lei 866, da 10.520, como que vocês podem operar, principalmente as licitações, e principalmente na semana que vem, o pregão, que eu vou mostrar para vocês como as prefeituras podem fazer o cadastro no Comprasnet, e também fazer a licitação também através do Comprasnet. Algumas prefeituras estão utilizando software próprio, plataforma própria, porém tranquilo, ok? Eu sempre aconselho Comprasnet, que ele é um site já utilizado pela administração federal e várias prefeituras, além de ser de graça, ok? Ser gratuito para todos os entes públicos. Existe alguma previsão de pegar a não reserva de cota para MEPP, algum tipo de contratação de serviço? Irani, igual eu falei, a regra é você contratar até 80 mil por de micro e pequena empresa. Porém, tem exceções. Se tiver justificado, você não precisa utilizar a obrigatoriedade da MEPP. Entendeu? A mesma, só que ela não vai ser exclusivo, porém ela vai ter a possibilidade de desempate até 80 mil. Ok? Então, vai ter os critérios lá definidos na lei complementar 123, quais são os requisitos que você dispensa a obrigatoriedade e a exclusividade da MEPP. Porém, ainda ela vai ter a possibilidade do desempate. Ok? O Adriano, perguntar pautado na nova lei sobre hipótese de compra com pagamento à vista, se isso for imposto para o vendedor. Pagamento à vista. Pessoal, o ano passado teve a lei 13.979, que foi a lei do Covid.
A lei do Covid abriu algumas exceções para a administração pública, ok? Que algumas exceções elas foram, na verdade, adicionadas na nova lei, como o valor da dispensa e inexidade, dispensa, entendeu? Que foi de 50 mil e 100 mil, e, dependendo do caso, a possibilidade de pagamento, no caso, à vista. Por isso, no entanto, tem exceções, entendeu? Uma antecipação de pagamento no Covid foi aberto, porém, você não pode fazer para tudo. Você tem que ter uma justificativa muito grande para fazer essa antecipação. Tem que ser uma justificativa, no caso, de saúde pública, uma justificativa de que pode ocorrer alguma coisa, um dano muito maior, ok? Mas isso é de acordo, você vai analisar, ter o bom senso e ver cada caso a caso, entendeu? A lei 13.979 permitia antecipação, principalmente no remédio, vacina, nos respiradores que foram para tratar a saúde. Então, remédio para intubação, uma coisa, talvez você precisar pagar antecipadamente para você garantir aquela reserva de mercado. Então, na Lei 866, eu não, na Lei 14.133, eu vou estudar isso aqui, na próxima aula eu passo para você, entendeu? Na Lei 13.979 tinha descrito de forma exata isso aí, entendeu? Muitas coisas foram importadas da Lei 13.979, porém eu não tenho certeza sobre esse pagamento antecipado, se pode ou não pode nessa nova lei, mas eu vou verificar e trago na próxima aula. Lembrando, próxima semana são 2 aulas orientativas, vou gravar e vou colocar para vocês. Elas vão ser mais práticas que essas daqui. Essa aqui é mais o estudo que eu faço para vocês, pautado nos materiais. As outras, o material, você pode ver que vai ser um material muito menor, porém vai ser mais explicativo. Compra do Covid feita de qualquer valor, na Lei 13.979, você poderia fazer compras de 1 milhão, 2 milhões de reais, desde que fosse para o Covid, ok? Porém, vocês podem ver aí que praticamente todas as contratações do Covid foram auditadas. Então, se teve alguma coisa comprada acima do valor de mercado e não justificada, os prefeitos estão respondendo isso na justiça, ok? Então, aí, do Covid pode ser qualquer valor, mas, porém, a 13.979, ela foi, a vigência dela terminou dia 31 de dezembro. Então, se você comprar uma coisa do Covid, você vai ter que utilizar o artigo 24, inciso 4, que é da Lei 866, entendeu? Então, é a declaração, é a contratação emergencial, e não mais a Lei 13.979, que ela perdeu a vigência no final do ano. O senador tentou fazer uma outra, só que ainda não saiu, ok? Mas se precisou fazer uma contratação emergencial, utiliza o artigo 24, inciso 4. Pessoal, mais alguma coisa? Eu vou encerrar a gravação e vou ficar com vocês aqui, entendeu? Quem precisar de alguma dúvida. Quem tiver dúvida pode ficar aqui, estou à disposição, na plataforma, pode mandar dúvidas por lá também, entendeu? Eu estou respondendo a várias pessoas que estão perguntando para mim lá. Fico à disposição também. Na última aula eu vou deixar meu e-mail, meu telefone também está lá também. Pode colocar dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Agradeço todo mundo, vou encerrar a gravação e fico mais uns 5 minutinhos com você aqui. E muito obrigado a todos.